Quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma pica. Ah, que pica maneira. Eu botava ela bem no alto, mal dava pra ver. Um dia, a pica sumiu. Pô, deixa eu ver como é que tá aí embaixo. Dandadan é literalmente o sucesso do momento. É o anime mais comentado e é um anime muito interessante. Eu gosto muito de Dandadan. Queria já falar do mangá há um tempo, mas toda vez que um amigo meu falava, levava strike. Aí eu fiquei com o cu na mão, né? Mas hoje eu irei me arriscar para falar sobre as criaturas de Dandadan. E caso você não tenha assistido, ou esteja numa caverna nesse exato momento, Dandadan é a história de um nerdola que é viciado em alienígena e de uma gal que é viciada em paranormal, espiritismo como um todo. Só que eles acabam discutindo porque nenhum acredita na crença do outro. Então eles fazem um trato. Eu vou pro lugar que tem alien e você vai pro lugar que tem fantasma pra gente provar que eles existem. Quem perder a aposta tá lascado na mão do outro. O problema é que meio que os dois perdem a aposta, porque existe aliens e eles sequestram a coitada da Momo e tentam fazer inseminação nela à força, se é que me entende. E o Okarun, ele encontra a vovó Turbo. Por favor, me ajuda! Eu não consigo me controlar! Me deixa chupar o seu pau. É, até eu corria. E, claro, o cara foi amaldiçoado e perdeu o pau. Não dá pra fazer isso sério, o cara perdeu o pau e depois perdeu as bolas. Mas é basicamente esse resumo do anime. Eles vão investigando casos paranormais que, bem, existe uma ligação sim entre os yokais, espíritos, monstros do nosso mundo com os alienígenas, que eu não vou falar exatamente qual é, mas a história se aprofunda nisso. Mesmo que ele seja completamente sequelado e retardado, é uma história muito interessante e bem feita, com um romance bem legal. Eu tenho umas críticas à obra, mas seriam umas coisas mais recentes do mangá. Essa parte do anime eu não tenho praticamente nenhuma crítica. É só muito divertido, muito louco. Dandadan acaba também bebendo muito daquelas revistas antigas que falavam sobre ocultismo e espiritismo. Existia muitas dessas revistas antigamente e foram inspirações para várias loucuras que se acreditavam muito antigamente, bem no nível desse anime mesmo. Não tô nem zoando, tinha muitas coisas bizarras nessa revista. E por isso hoje eu vou falar das criaturas desse universo que são maravilhosas, de bizarras e muito interessantes. Inclusive, todas elas são baseadas em alguma coisa real. Vocês vão notar isso ao decorrer desse vídeo, mas bora lá. A velha Turbo ou vovó Turbo é um espírito barra yokai conhecido nas lendas urbanas japonesas. Teoricamente ela tem uma aparência de uma idosa normal, sei lá, uma velha japonesa qualquer, só que ela corre a 100 km por hora, sem precisar inclusive ficar mais devagar nas curvas, né, pra não bater. Ela não precisa, ela vai diretaço, ela é muito rápida. E a mesma coisa tá no anime, ela é extremamente rápida e se você perder uma corrida pra ela, você vai ser amaldiçoado. Lembrando que essa última parte é meio que exclusiva de uma regra do mangá, mas existem variações sobre essa lenda na vida real que também falam isso. Se você perder a corrida pra vovó Turbo, você já era. Mas novamente é uma lenda urbana, então ela vai variando de localidade para localidade, então existem inúmeras versões dela, mas o básico é uma velha correndo a 100 km por hora e, meu Deus, o folclore deles consegue ser mais bizarro que o nosso. E olha que a nossa tem um Saci, que é um molequinho de uma perna só, que vai voando em um redemoinho. E dizem que ele nasce de um bambu, e que não existe só um Saci, existe vários Sacis que eles vão nascendo do bambu. Por que, Deus? Caralho! Ah, eu amo folclore e também lenda urbana no geral, coisa maravilhosa. No anime ela se apresenta com uma velha que se você tentar entrar no túnel dela sem sua permissão, ela vai te amaldiçoar. Não fode, filha! Mas eu gosto bastante da velha Turbo. Ela, além de ser uma personagem extremamente carismática e até meio sádica em vários momentos, ela também tem o seu lado de compaixão. Ela vigiava aquele túnel e ficava lá quietinha porque ela queria consolar os espíritos presos naquele lugar, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Mas basicamente são espíritos de garotos que não conseguiram descansar em paz, porque tiveram mortes horríveis, sendo assassinadas da pior forma possível, e algumas delas sendo até abusadas sexualmente antes da morte. Então faz sentido seus espíritos estarem presos naquele lugar. E é por isso que a vovó Turbo tem tanto essa conotação sexual, e ela já vai direto pra arrancar o pau dos homens. Meio que faz sentido, é o ódio que ela acabou externalizado por aquelas garotinhas que ela tentou consolar e que não conseguem descansar em paz. Novamente, ela não é uma santa, mas lembrando, yokais não são questão de bem ou mal, nem na cultura japonesa. Sim, existem exceções, mas a maioria segue um padrão. Eles não são do bem e do mal, eles são só outras criaturas, eles existem. Se você respeitar os yokais, eles vão respeitar você. Só não mexe com eles que eles não mexem com vocês. É simplesmente de você ter respeito ao nosso mundo e ao mundo dos outros, aos outros seres vivos como iguais. Ah, e depois do arco que a vovó Turbo é derrotada, ela vira o petzinho do grupo. Ela virou o miau da equipe Rocket. Nunca subestimem os mais velhos. Mas ela não tá fofinha? Tá surda? Acabei de dizer pra não me subestimar!
Serpos, no caso de Dandadan, não são inspirados em um estilo de alienígena conhecido no nosso mundo, ou supostamente conhecido, e sim em vários. Principalmente naquela vibe de alienígena que tá se disfarçando de humano, mas eles agem de forma estranha e eles parecem todos iguais, clones um dos outros. Um dos casos mais famosos sobre isso são os lendários Homens de Preto, que eram descritos como pessoas sem sobrancelhas, pálidas, totalmente iguais e que vieram após umas pessoas de um hotel terem visto, ou pelo menos supostamente visto, um disco voador. Eles foram lá, perguntaram e foram embora. Muita gente acredita que ou são pessoas do governo, ou mais provável ainda, pela sua aparência bizarra, seriam alienígenas. Os serpos são baseados nisso. Eles são uma espécie que fica se auto-replicando através de clonagem. Não existe fêmeas na sua espécie. E por causa disso, eles basicamente não evoluem, eles são a mesma coisa sempre. Não existe variedade genética. Então um dos seus objetivos é vir para o nosso mundo roubar as bananas. E como já temos laços de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. Eu sei, seus animais! E também fazer inseminação artificial em mulheres e depois roubar o útero delas. Basicamente os bichos abusam sexualmente de mulheres e depois dão um pé. Vocês são bizarros. E eles acham que isso é um sinal de amizade com a humanidade. O quê? E por isso mesmo que eles nos respeitam tanto. Entre muitas aspas, que merda de respeito é isso? Eu acho que em nenhum lugar do universo isso aqui dá pra chamar de respeito. Além disso, depois do primeiro arco, eles ficaram vidrados nos poderes do Ocarun. Até porque um dos maiores impedimentos deles conseguirem avançar na conquista pra Terra, junto com outras espécies, são os yokais, espíritos e monstros que habitam o nosso mundo, que, bem, a tecnologia deles, mesmo sendo muito avançada, não consegue compreender. Esses bichos são extremamente bizarros, é agonizante ver eles, e eles têm várias versões diferentes no mangá, é como se tivesse um modelo diferente toda hora. Tem até uma versão deles que é baseado no "você já viu esse cara nos seus sonhos?" Eu não tô zoando, tem isso mesmo. Se você acompanha a lenda urbana da internet, ou você sabia, Você já fez não? eu não tô tancando, esse mangá é maravilhoso. Como eu falei, tudo em Dandadan tem uma base meio real por trás, mesmo que usado de forma totalmente bizarra. O monstro de Flatwoods apareceu no segundo episódio do anime, sendo ele uma criatura bem alta, de mais ou menos 4 a 5 metros, mais ou menos, assim como é descrito no nosso mundo. E aqui no nosso mundo, ele é descrito uma criatura que apareceu em Flatwoods, lá nos Estados Unidos, mas também existem outras pequenas aparições dele no Japão. Acreditam que tenham visto ele perto de arenas e também de templos religiosos, mas nunca entrando neles, o que fez até mesmo a população acreditar em um lado mais sobrenatural, não sendo alienígena. Só que lá nos Estados Unidos a descrição era outra. A criatura era enorme, tinha olhos brilhantes, um rosto vermelho sangue, mas o resto do corpo dele era completamente pálido e com formato de cabeça meio estranho. Ele apareceu após um avistamento de OVNI, e as pessoas que chegaram perto dele, depois que foram embora, começaram a ter alergias muito estranhas e depois disso concussões, a ponto de até mesmo sair sangue do nariz deles e vomitar sangue, assim como acontece no anime. É a mesma coisa na real, só que no anime foi por causa de um gás, né? A gente tem a explicação que ele criou aquela realidadezinha usando a tecnologia alienígena e tacou gás lá dentro pra desgraçar o seu adversário durante a luta. Além disso, eu tenho uma grande diferença que, mesmo eles têm um formato de cabeça bem parecido, o do anime parece um lutador de sumô gigante. É Dandadan, gente, só ela é muito divertido. O pessoal que fazia aquelas revistas na época fumava nesse nível, lembra? O robô que trepou com o dragão? Ele tinha sido contratado pelos serpos para simplesmente, bem, roubar os genitais dos nossos protagonistas, mas ele acabou sendo morto pelo selo da avó da Momo. Lembrando que alienígenas não conseguem bater de frente com o lado espiritual da Terra, eles não tem nada disso no planeta deles, e até essas coisas podem afetar eles. Caranguejo terrestre é justamente o espírito das garotinhas que eu falei que foram atormentadas antes de sua morte, tendo mortes horríveis enquanto estavam voltando da escola. Você nota que é o mesmo padrão, mesma faixa etária mais ou menos, meninas do fim do fundamental e do ensino médio sendo mortas das piores formas possíveis. E isso aqui não é à toa não foi uma escolha aleatória do autor de Dandadan não, isso acontece muito no Japão. Não só esse negócio de túneis que estão considerados assombrados, que são um portal para outro mundo, como também esse lance de garotos morrerem no caminho para casa. Só pra vocês terem ideia, o Japão é tão bizarro com essa questão de assassinato de mulher e assédio, e até mesmo o próprio ato de você sabe o que tem rua, não tô nem zoando, com
placa lá escrita: não entre aqui se você for uma mulher. Tem muito pervertido nesse beco. Se você entrar, é bem capaz de você acabar sendo abusada. Eu não estou zoando, isso existe no Japão. Essas meninas infelizmente tiveram destinos trágicos, e como tiveram mortes extremamente sofridas, seus espíritos ficaram presas no local onde elas morreram. Elas não conseguiam sair de lá a qualquer custo, e acabaram se amalgamando em uma criatura gigante que parece um caranguejo. E se você está se perguntando por que um caranguejo, acredita-se que os mortos se transformavam em caranguejos para atravessar o rio Sansui para ir pro pós-vida. Isso é uma crença japonesa bem antiga. Mas nesse caso aqui elas acabaram se tornando essa criatura, mas elas não conseguiam descansar, elas não conseguiam atravessar esse rio de certa forma. E quem foi consolar o sofrimento dessas garotas foi a vovó Turbo, que se sentiu muito mal por elas. E acabou gerando uma relação de amizade. No final, esse ser foi libertado pela Momo e pelo Okarun. E a gente até consegue ver que tem um efeito de água dentro do anime. Isso acontece muito porque é como se elas estivessem atravessando o rio para finalmente descansarem em paz. Isso até revelou para nós um lado mais bondoso da vovó Turbo. Mesmo que ela ainda seja uma desgraçada. Tá chamando de mocreia ridícula, sua velha escrota, devolve o pão dele agora! É bem provável também que o autor tenha se inspirado no caranguejo Heike, um caranguejo conhecido no Japão por ter a cara de um samurai nas costas. Pelo menos foi assim que os japoneses enxergavam, que acreditavam que era um samurai que tinha morrido e reencarnado num caranguejo, e sua face ficou incrustada nas suas costas. Eu sei, muito bizarro, mas provavelmente também é baseado nisso aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acrobatic Silk ou Acrobata Sedosa, bem, os dois nomes estão certos. Não existe esse yokai no nosso mundo, mas com certeza ela tem base em um yokai até bem popular e bem conhecido. A Hashizaku-sama, uma criatura que é descrita como uma mulher alta, de cabelos sedosos, mas também compridos e escuros. E quando eu digo alta, é bem alta mesmo, passando dos 2 metros e pouquinho, com um chapéu branco bem grande e um vestido branco bem comprido. Bem semelhante à sua versão de Dandadan, só que lá trocando a paleta de cor pelo vermelho, apenas isso. Ambas também têm uma cisma muito grande por criança, por motivos totalmente diferentes. No caso da Hashizaku, a gente não sabe exatamente o porquê. Ela é uma lenda urbana conhecida por sequestrar crianças. Apenas isso. Ela é tipo hipno. Muita gente, inclusive, se você for pesquisar o nome dela igual eu fiz, e eu já tinha notado isso já faz um tempo, gosta de representar essa personagem, assim como o hipno de Pokémon. Se é que me entende. Pega ele, é Jack, ô Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack, Jack! Vocês ficam acusando Typhlosion aí de coisas que ele não fez, mas esses dois aqui estão muito mais próximos disso. Mas ao que tudo indica, ela só sequestra crianças e as mata. Só entre aspas, mas não rola mais nada, vocês estão pensando? E muitos acreditam que essa teria sido a inspiração para Dimitrescu de Resident Evil 8. Outra personagem que desperta os sentimentos carnais, por assim dizer, nos jogadores. Mas em Dandadan, o motivo da cisma dela com crianças é diferente. No passado, ela era uma mulher muito pobre e endividada. Ela tinha praticamente 3 empregos ao qual ela trabalhava todo dia. Ela trabalhava como faxineira, trabalhava como balconista e até como prostituta para tentar trazer um tipo de vida decente para a filha dela, que é a pessoa que ela mais amava do mundo. A gente não sabe muito o passado dessa mulher antes disso, mas pelo que parece ela já foi uma grande bailarina. Não sabe o que aconteceu para ela ter ficado nesse estado. A ponto dela ser não só muito boa no que ela faz, ser uma grande acrobata barra bailarina, como também ela ensinava isso para sua filha. Um dia ela até mesmo gastou seu pouco dinheirinho suado para comprar um vestido para sua filha. O mesmo vestido vermelho com o chapeuzinho que a gente vê ela usando quando se tornou um yokai. Até que um dia os agiotas vieram cobrar tudo dela, tiraram todo o pouco dinheiro que ela tinha. Ela foi machucada, teve sua casa destruída e sua filha roubada. Ela até tentou ir atrás, mas ela viu que não daria nada. Eles já tinham ido embora e ela não conseguiria recuperar a filha de qualquer jeito. Em um dia, ela perdeu tudo que era mais importante na vida dela. Então, ela faz uma última apresentação de balé e acaba se suicidando. Mas obviamente por estar nas memórias de um yokai, isso aqui não está aí à toa. Pois o que aconteceu foi ela se transformando em yokai mesmo, um espírito amargurado de uma pessoa que não conseguiu descansar em paz. E ela andava por aí procurando a sua filha. E aí explicaria por que aquele yokai sequestraria tantas crianças, porque estaria procurando os próprios filhos. Ou a sua própria filha, no caso. E quem acaba encontrando especificamente foi a Aina criança. Ela puxou o vestido dela pensando que era sua mãe,
Só que, bem, seu pai nem viu que tava lá na frente, pegou a menina e trouxe de volta, pois a mãe dela já havia falecido há pouco tempo, e é por isso que ela tava procurando a mãe dela, ela ainda não se tocou que a mãe tinha morrido. E por causa disso o yokai ficou fissurado nela, realmente a confundindo com a sua própria filha. O problema é que isso foi atormentando mais e mais a cabeça dela, a ponto dela enlouquecer. Antes ela não tinha essa aparência demoníaca bizarra, ela ficou depois de ficar tanto tempo com a Aina, tentando proteger ela e a ajudar, só que a mente dela foi se deteriorando com o tempo, a ponto dela atacar a garota e tentar devorar ela, porque acredita que assim elas se fundiriam e estariam juntas para sempre. No final desse arco, ela acaba sendo derrotada pelo Okarun, só que ela quase mata a Aina, e por isso mesmo que ela se sente mal. Ela vê que o que ela tá fazendo era besteira e que ela tinha perdido o que restou da humanidade dela, então ela decide se sacrificar uma última vez, arrancando sua própria boca para mostrar que não ia devorar mais ninguém e se sacrificando, dando a sua vida para que ela continuasse vivendo. E foi nesse processo que a gente acaba descobrindo tudo sobre a vida dela. O problema é que quando um yokai dá a sua vida, ele vai morrer, obviamente, só que ela já tá morta. Então o que acontece? A vovó Turbo diz pra nós que ela só vai desaparecer e deixar de existir. Acabou, não é céu, inferno, reencarnação, nem nada disso. Ela só desaparece, acabou. Até porque ela não conseguiu se libertar dos seus problemas do passado, da sua vida que já tinha deixado pra trás. Então antes dela desaparecer por completo, a Aina acabou indo lá e abraçando ela, chamando ela de mãe. E agradeceu por todo o tempo que ficou vigiando ela e cuidando mesmo sem ela saber. Fazendo que finalmente o espírito se sentisse mais leve com tudo que aconteceu e finalmente pudesse descansar em paz. Em um mundo onde ela pode viver feliz com a filha dela. Pô, essa história aqui, nossa, essa história aqui o autor foi desgraçado. Essa história aqui é triste pra valer. Mas sabe o que é mais triste ainda? Você não ter deixado seu like nessa altura do campeonato, nem se inscrevido. Pô, vai lá, se inscreve, deixa o like, compartilha aí o vídeo pra dar uma forcinha. Ajuda aí que eu quero trazer mais vídeos de Dando da Dança se vocês quiserem, mas aí eu preciso do apoio de vocês. Basicamente, essa história aqui é uma das que eu mais gosto. Eu adoro a história dessa yokai e eu gosto da visão que o autor deu pra esse tipo de yokai. Que, nossa, é um bicho que sequestra crianças. Só que agora a gente tem todo um outro lado sobre isso. E, de novo, é aquilo. Yokais muitas vezes não são do bem, do mal. Eles são às vezes amargurados. Ou são só outros seres que são realmente diferentes de nós e que nós não compreendemos no final das contas. O demônio de Dover acabou participando do arco Serpo, e não só ele. Bem, ele foi acompanhado pelo Monstro do Lago Ness. Monstro do Lago Ness! Que? Este arco foi o ataque dos Serpos especificamente. Eles contrataram outra pessoa para ajudar eles e trouxeram uma arma alienígena, mais especificamente uma criatura deste planeta deles, que é o Monstro do Lago Ness. Eu não tô nem zoando, ele aparece realmente. Existe uma tecnologia chamada Espaço Vazio, onde eles praticamente criam uma expansão de domínio para favorecer os aliens. Isso foi feito no episódio 2, com o Monstro de Flatwood, e aqui também, novamente, isso acabou acontecendo, só que prevalecendo a água, para ajudar justamente o Monstro do Lago Ness. Mano, o que eu tô falando? E é isso, gente, é muito filho da puta! E também o demônio de Dover, que, diferente da sua aparição na vida real, que ele é considerado um criptídeo de uma criatura desconhecida, mas que apareceu por aí andando pelos lugares e até mesmo atacando os moradores, aqui ele é um caranguejo pugilista e ele começa muito forte. A única coisa que acaba rivalizando com ele é justamente os poderes da Aina, que aparece pelo yokai que sacrificou a vida por ela. Então eles conseguiram tancar esse monstro do Lago Ness e também o demônio de Dover. Então os Serpos acabam forçando uma evolução nele, né, através de uma mutação que acabou transformando ele de caranguejo para um camarão louva-a-Deus palhaço. Se eu não me engano, esse é o nome. Caso você não conheça essa espécie de animal, ele é basicamente um crustáceo que tem um dos socos mais fortes do mundo, se não o mais poderoso. E eu não tô nem exagerando. Ele exerce uma pressão tão grande debaixo d'água que o soco dele, ou a pinçada, sei lá, mas aqui é mais um soco mesmo, é equivalente a mais de 156 quilos no mínimo. Oh my god! Esse bicho pode chegar até mais do que isso. E aqui não seria diferente, ele tá muito mais forte, só que ele só é forte debaixo d'água. Então os Serpos acabam forçando ainda mais água e fundindo o Monstro do Lago Ness com eles e ao mesmo tempo com o demônio de Dover, criando essa atrocidade aí. No final eles acabam derrotando o demônio de Dover junto com o Monstro do Lago Ness,
E os Serpos, pelo menos esse esquadrão, a maior parte dele vai de Vasco. Só que o que a gente acaba descobrindo é que este cara era na verdade boa. Tá, o Monstro do Lago Ness não era muito legal, mas pelo menos aqui o Demônio de Dover era uma pessoa boa, ou pelo menos tentava ser. Ele era conhecido como o Senhor Louva-a-Deus, ou Mr. Mantis, dependendo das cantas, traduzido de forma diferente. Ele é simplesmente um cara que queria proteger o seu filho. Seu filho tá com uma doença muito rara e na espécie dele só prevalece aqueles que são realmente fortes. E ele não é considerado muito forte, por isso que ele vai para esses trabalhos mais alternativos, geralmente trabalhos clandestinos, porque ele quer salvar a vida do filho dele. Ele sabe que não é certo, mas ele tá tentando fazer de tudo para isso. E no final ele ainda tentou cumprir a missão dele, mas ele já tá tão machucado que ele não conseguiu terminar. Só que o pessoal começou a ajudar eles. Toda a família, por assim dizer, da Momo acabou ajudando ele a se recuperar e deram um tratamento digno, que fez ele ficar emocionado, prometendo que nunca mais ia atacar nenhum deles e que nunca tinha sido tratado dessa forma. E eles ainda acabam descobrindo que o tal sangue, né, transfusão de sangue da espécie dele, que ele tanto necessitava para ajudar o filho dele, já que era uma coisa muito cara, era leite. Sim, leite quente direto da fonte. E sim, eu tô falando da vaca. Tanto que é aqui que rola a lendária cena da vaca sendo abduzida e ele indo embora. Falando que ele estaria em débito eterno com o pessoal e que se eles tiverem algum problema, é só chamar. Esse também é outro caso curioso. Parece que vai ser mais um alien random, tipo um monstro de Flatwood, só um bicho pra ser derrotado. Mas não, ele vira brother, ele é muito gente fina. Claro, ele também não é um santo, mas caramba, teve a sua redenção no final. Muito foda. Uhul! Taro e Hana são um caso bem engraçado. Eles são yokai que ganharam vida na escola por existirem muito tempo. Toda aquela questão de tsukogamis e energia que vem das pessoas em volta que torna as coisas vivas. É normal no Japão você ver algum bicho aí aleatório, tipo um guarda-chuva ganhando vida. Inclusive em Dandadan tem um guarda-chuva vivo. Mas nesse caso seria aquele tipo de boneco anatômico, sabe? Que você foi ver pra ver a anatomia da pessoa. Isso daí tem um monte de escola. Tanto o Taro quanto a Hana tem a mesma proposta. A diferença é que a Hana foi jogada fora. E aí o Taro ficou pistola e saiu correndo numa velocidade absurda, passando por cima de todo mundo pra chegar até sua amada. Sim, eles são apaixonados e o Taro faz de tudo pela pessoa que ele mais ama. É um caso de um yokai que é muito mais humano do que parece. Ele até acaba entrando em uma luta com todo mundo pensando que ele era tipo de monstro maligno, mas no final eles viram que tá tudo tranquilo. Ele só queria ver a pessoa que ele amava, então decidiram ficar com ela, já que ela tinha sido jogada fora, e deixar a Hana ficar na casa da Momo, enquanto o Taro continuava lá na escola fazendo o papel dele de boneco endiabrado. Legal que toda vez de noite ele sai pra visitar ela, e aí alguém acaba vendo a aparição dele, ficando mega assustado. Esse yokai é bem mais forte do que parece, só que ele também tem uma curiosidade. Ele é um yokai de uma lenda urbana mais recente, que acabou surgindo nas escolas como um dos mistérios dela. Você pode até ver um desses lá em Yokai Watch. Se você já jogou ou viu o anime, já deve estar sabendo do que eu tô falando. E pessoal, ainda tem mais uma aparição nessa temporada, que seria o Zóio do Mal, como eu gosto de chamar esse bicho aqui, mas eu não acho que a temporada vai adaptar até ele. Pelo que a gente sabe de designs e posters, só vai adaptar até o Taro, e eu acho que nem daria tempo. O arco da Casa Mal Assombrada é bem grande, então eu acho que esse bicho aqui vai ficar para uma segunda temporada, e é por isso que não vai estar no vídeo de hoje. Mas novamente, deixa o like, se inscreve aí, compartilha, vai que eu faço uma parte 2 de mais bichos de Dandadan, que eu acredito que vão estar numa segunda temporada. Agradecimento aí aos membros do canal que são foda demais. Se puder se torne membro, que vai me ajudar muito, muito mesmo. E se você não fizer isso, bem, tá de boa, só vai receber uma visitinha dos Serpos e da Vovó Turbo de noite. Se prepara aí, otário! Nós queremos as suas bananas, ou seja, genitália. Ô,